Olá amigos do Cartaz da Cidade, eu sou o Sidney Lima e estamos em mais um Em Cartaz. Hoje com a nobre presença do meu amigo e já veio aqui inclusive algumas vezes para falar sobre educação, mas agora pré-candidato a vereador de Juazeiro, Kleber Jesus. Hoje estaremos aqui conhecendo o pré-candidato, botando em cartaz o pré-candidato. Muito obrigado, Kleber, pela honra que você está nos dando de estar aqui. E como sempre a gente faz aqui, primeiro a gente quer apresentar a pessoa. Embora algumas pessoas já te conheçam na cidade, porque você é uma pessoa muito benquista aqui em Juazeiro, mas é bom para o público que não te conhece ainda explicar quem é Kleber Jesus, quem é o pré-candidato Kleber Jesus. Eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. Tenho acompanhado sempre o cartaz e tenho visto o crescimento dele. Obrigado. E gostaria de saudar você e também todas as pessoas que estão acompanhando sempre. Kleber Jesus é Kleber, eu sou Kleber Souza de Jesus, Kleber de Maria de Lourdes e Kleber de Martins de Jesus. Nasci num lar cristão, morei minha vida praticamente toda no bairro Santo Antônio. Nasci na Santa Casa, que não existe mais. Minha primeira escola foi a Companhia de Navegação do Vale do São Francisco, que não existe mais. E tive aí a oportunidade de andar com os meus pais pela periferia da cidade. Meus pais eram missionários, trabalhavam para a igreja, abrindo igrejas. E acompanhei meus pais aí nessa caminhada, conhecendo o Juazeiro e levando não só a palavra de Deus, mas minha mãe também levava vários cursos para as mulheres desses locais, corte e costura, curso de doces, de salgados, de bolo, para ajudar também as pessoas que precisavam de renda, que precisavam de trabalho. Então, me formei em pedagogia, sou professor, hoje eu sou professor de educação infantil, sou especialista em educação contemporaneidade e novas tecnologias e estou aí. Sou músico também, né? Também sou músico profissional, tenho algumas composições gravadas, já toquei em barzinho, e é isso, sou o professor Kleber. Show de bola. Inclusive, como professor, como educador, você deve estar muito satisfeito com as coisas que estão acontecendo aqui na cidade, eu não tenho nem dúvida, mas me responde sobre isso já já. Por que, Kleber, a disponibilização do seu nome para a vereança de Juazeiro? Como todo brasileiro, como todo juazeirense, eu estive muito tempo decepcionado com a política, não votava, não utilizava o meu voto, e é interessante que o Facebook ele traz aquelas mensagens de algum tempo atrás, né, as lembranças. Sim. Do que você escreveu no mesmo dia, vários anos atrás. E eu me peguei várias vezes escrevendo coisas como se o voto fosse bom, era proibido, quem entra na política vende a alma para o diabo. E aí eu comecei a refletir justamente na situação em que os homens bons eles ficam fora da política por ser um ambiente sujo. E na verdade é um ambiente sujo porque os homens bons ficam fora. Eu cansei de outorgar o meu voto, a minha voz e de esperar que alguém representasse o povo. Foi aí que eu decidi eu mesmo tomar a frente do meu voto e fazer o que eu achava correto pela população, pelos meus irmãos aqui de Juazeiro. Perfeito. Então a gente vem agora para aquela pergunta que a gente fez há pouco tempo. Como é que encontra-se a situação da educação de Juazeiro? Porque eu sei que devem existir várias outras mazelas que você vai estar trabalhando em cima, mas gostaria de começar pegando nesse gancho da educação, que é a sua especialidade. A educação de Juazeiro está, de longe, ela não é uma educação nota 10. A começar pelo professor e pelos demais profissionais de educação. Você não consegue fazer uma educação nota 10 se você diz que pensa no aluno, mas não pensa no professor. A pessoa que o aluno encontra todos os dias na sala de aula não é a secretária da educação, não é o prefeito, é o professor. E eu te garanto que os professores e os demais profissionais da educação de Juazeiro são heróis, porque eles tiram do próprio bolso, eles gastam mais tempo do que deveriam e fazem pelos filhos de Juazeiro mais do que é o pedido, porque se assim não fosse, o caos seria maior. Então, os profissionais da educação devem ser louvados, porque fazem muito mais do que deveria. Nós vemos escolas desestruturadas, nós vemos que o sistema de Juazeiro é o letramento e não é eficaz, e mesmo assim
é o escolhido. E a Secretaria de Educação, ela insiste nesse modo de ensino, e algumas situações a gente pode observar, inclusive eu perdi o meu emprego por conta disso, de algumas situações como o professor passar 90 dias, os primeiros 90 dias do ano sem receber salário. Todo ano é assim, sempre foi assim. Inclusive quando eu me coloquei à frente da Associação dos Profissionais da Educação, nós recebemos alguns áudios de pessoas que estavam há 16 anos trabalhando, dizendo que nunca viu ninguém que lutou por educação, lutou pelos direitos dos profissionais da educação, continuar trabalhando, que eu ia ser perseguido, eu ia ser botado para fora e nunca mais voltaria para a rede. Nós temos esse áudio, inclusive, guardamos e mesmo assim compramos a briga, fomos, colocamos nosso rosto, fiz as denúncias que deveriam ser feitas sobre a atuação de Paulo Bonfim, sobre a atuação da Secretaria da Educação, e como o áudio dizia, fui perseguido, fui colocado para fora e estou desempregado porque lutei aí para que essas injustiças contra os profissionais elas acabassem. Então, de longe, a educação não é a nota 10, uma educação que não respeita os profissionais da educação não pode ser considerada uma educação nota 10. No mesmo período do ano passado, de fevereiro a junho, a Secretaria da Educação recebeu um valor. Esse ano ela recebeu um valor superior em 1.600.000 do que o ano passado no mesmo período. Significa dizer que 1.600.000 a mais do que o ano passado, sendo que no ano passado as escolas estavam fechadas e estavam abertas, né, estavam funcionando. E esse ano as escolas estão fechadas. Para onde é que foi esse dinheiro, Sidney? Ninguém sabe, os vereadores não dão conta, a Secretaria da Educação não é transparente, como o governo para quem ela trabalha, e nós ficamos aí sem saber cadê os kits de merenda, e nós sabemos, o que nós sabemos as escolas não têm gastado o dinheiro que chega do Fundeb, e a projeção que era maior do orçamento de educação para esse ano, que era maior, está se cumprindo. Já se recebeu 1.600.000 a mais e a gente não vê esse dinheiro, não sabe onde é que esse dinheiro está. Para que o público da gente que está em casa possa entender de uma forma bem explícita o que aconteceu com você, porque você disse que foi demitido. Na verdade, existe um grupo de professores que são concursados e um grupo de professores que são contratados. Você fazia parte do grupo dos contratados. E você disse que tem gente nessa situação há 16 anos. Mas a contratação não deveria acontecer em no máximo 2 anos, porque a lei exige isso para que a pessoa que está gerindo a prefeitura se organize e monte um concurso público para legalizar esses professores, porque há 16 anos tem gente nessa situação. Você sabe dizer? Em 16 anos, provavelmente nós tivemos 2 concursos em 16 anos. Eu sei que em 10 anos nós tivemos um concurso só. Então os concursos não são uma prática em Juazeiro. E aí quando você não tem concurso, pessoas se aposentam, abrem mais vagas e começa a se fazer seleção, e as pessoas estão fadadas aí a continuar sendo contratados o resto da vida, ao invés de passar um concurso. Se não tem concurso, sobra a seleção. Você acha então que essa prática da prefeitura para ter o professor na mão, para ele fazer exatamente o que você diz que está acontecendo em Juazeiro, porque quando a pessoa é concursada, ela tem que seguir um estatuto, o prefeito não pode fazer nada além nem aquém do que está previsto na lei. Mas nesse caso da contratação, o prefeito, junto com sua equipe técnica, que redige o contrato e o professor aceita ou não estar naquela condição. Você acha que é por isso que eles estão fazendo isso com os professores e talvez até com outros profissionais, para ter esses profissionais na mão, para justamente evitar esse tipo de situação de ter que pagar durante os 3 primeiros meses, de poder botar para fora quem falar mal deles ou coisa parecida? Seria por isso? Com certeza é. Nós vivemos a cultura do medo entre os professores. Nós temos um grupo de professores com mais de 200 professores em que não se pode falar a verdade. Muita gente vem no privado e fala comigo, olha, é isso mesmo, eu não falo lá porque alguém pode printar e levar para a secretaria e eu perder meu emprego. Então, a cultura do medo se instalou na cidade de Juazeiro. Os profissionais, eles têm medo de se expressar.
e ficam aí presos justamente a essa situação que você acabou de falar, por conta de que um contrato ele é muito sensível. Eu, por exemplo, passei por essa situação, né? É um contrato que... A primeira coisa que eu tenho que te dizer em relação a um contrato é que, se você contratar um funcionário e ele vai entrar na sua empresa para trabalhar através de contrato, quando é que você vai dar o contrato para esse funcionário assinar? Assim que o contrato for assinado por ambas as partes. Mas quando? De imediato. Na hora que ele entra, né? Exatamente. Pois é, a SEDUC faz, sabe como? No último dia de aula, você assina um contrato. Depois de você trabalha desamparado e assina o contrato na época que você está indo para fora, está sendo demitido? No último dia. Eu garanto a você, no dia 20 de dezembro do ano passado, eu assinei o contrato de 2018 e o contrato de 2019. Ah, que bacana. No dia 20 de dezembro do ano passado, eu assinei o contrato de 2018 e de 2019. Sempre no final, sempre no final. Você trabalha sem estar resguardado, você não sabe sobre que cláusulas você está trabalhando. Uhum. Então isso é uma prática abusiva da SEDUC que ninguém pode falar sobre isso. É o que você falou, nós estamos vivendo essa cultura do medo em que ninguém pode se manifestar e a população de Juazeiro não pode saber que isso está acontecendo, mas acontece. É triste isso. Eu sei que a gente tem a obrigação de colocar você em cartaz, mas tem coisa que as pessoas que vêm aqui falam pra gente que a gente praticamente não acredita. Estamos em 2021, no século 21, no século da tecnologia, no século da especialização, e as pessoas ainda se submetem a esse tipo de situação vexatória, aonde por necessidade financeira precisam aceitar os termos monocráticos até de uma entidade que está querendo contratar de uma maneira, inclusive, no mínimo estranha, para não dizer ilegal, porque o certo seria concurso público. Aí existem duas situações: ou a população enfrenta e deixa as vagas em aberto para que ninguém aceite essa situação até que eles façam da maneira correta, ou chegar agora nas urnas e tem que mudar, porque não dá para entender como é que a gente pode continuar com esse tipo de prática, tanto de um lado do órgão público, dos gestores públicos que estão completamente errados, quanto do outro lado, que são os trabalhadores que precisam e às vezes tem que se submeter a essas práticas para poder botar o pão e o leite na boca dos filhos em casa. É triste, mas eu espero que você e todos aqueles outros que queiram mudar o quadro de Juazeiro possam mudar, porque, se eu não estiver enganado, a sua função, quando você for eleito, é para justamente fiscalizar isso. E aí eu entro agora na parte técnica da vereança de Juazeiro. Como se encontra hoje a vereança de Juazeiro no que diz respeito à atuação que ela deveria estar executando? Ela está fiscalizando, ela está acompanhando, ela está denunciando, ela está cobrando do executivo as ações que deveriam fazer? Ou você acha, talvez como 99% da população de Juazeiro, que a vereança de Juazeiro inexiste? Tem uma frase que foi dita por um dos vereadores, um áudio que circulou aí nas redes sociais, que ele diz o seguinte: tudo bem que nós estamos aqui para dar sustentabilidade ao governo Paulo Bonfim, mas também não precisa ser desse jeito. Essa frase diz tudo. Eles não estão lá para serem vereadores, eles estão lá para dar sustentabilidade ao governo. É impressionante, talvez seja o único lugar do Brasil em que 100% da Câmara está não existe oposição, todos eles estão com o prefeito. Eu não tenho a informação de outro lugar que assim seja. Agora apareceu a oposição nos últimos dias. De fevereiro para cá, porque era o ano eleitoral, a gente acompanhou isso. Aí está todo mundo aí dizendo que é oposição, mas também ninguém faz o trabalho certo. Por exemplo, como eu acabei de falar, tem uns 1.600.000 a mais. Da educação. Cadê os vereadores que vão lá dizer aonde está esse dinheiro? Eles têm um certo limite para fazer oposição. Então, na minha opinião, os 21 servem como funcionários de cartório, onde os documentos, as propostas, as coisas de interesse do prefeito chegam lá para eles baterem carimbo e mandar de volta. Entendi. E eu acredito que os 99% da população que você falou é justamente o pessoal que não está ganhando nada com isso. Uhum. 1% está do lado deles porque ganha alguma coisa. Mas os 21 têm que sair com urgência
e têm que ser execrados do meio político público para sempre. Não podem mais voltar de forma nenhuma. Nós gravamos, inclusive, na semana passada, um Rapidinha com o Sidney Lima, que é um quadro que nós temos, que eu falo e mostro que tem uma praça com o nome de uma família ligada ao atual presidente da Câmara de Vereadores, e a praça está completamente degradada. Aí eu me perguntando, se eles nem fiscalizam a manutenção de praça com o nome dos avós, bisavós, tataravós, para preservar o nome da família deles, imagine com o nome da família dos outros. Imagine as coisas dos outros. Então eu realmente concordo com você, é um desabafo aqui, eu até agradeço a você, os nossos ouvintes que estão nos acompanhando aqui pelo desabafo, porque realmente Juazeiro está um caos e a gente tem que trabalhar para que a situação mude, depende muito dos eleitores. Outra coisa sobre educação que me chamou a atenção, justamente nesse período da pandemia, foi a merenda escolar. Porque você disse que teve 1 milhão e tantos mil aí a mais nesse ano, e tivemos uma promessa que a merenda escolar que deveria estar sendo entregue para as crianças seria empacotada e entregue aos pais das crianças para que pudessem ajudar na alimentação de casa, já que muitas crianças aproveitam a merenda escolar como parte da sua alimentação do dia a dia. Eu me lembro de uma ação nesse sentido, uma vez. Você viu alguma outra que eu não tenha percebido, que eu não tenha lido em lugar nenhum? Você imagina que nós estamos aí há quase 6 meses de pandemia, as crianças ainda estão com esse estoque da primeira vez em casa para continuar comendo a merenda? Ou aconteceu alguma coisa que eu, particularmente, como sou ignorante nessa área, não estou sabendo? Você está sabendo o que aconteceu. Só teve uma entrega de kit, inclusive muita gente reclamou da qualidade do que era entregue. Eu sou um crítico ferrenho, porque muitas vezes entrei na escola, vi ali que o dia, porque tem o cardápio na parede, na parede da cantina tem um cardápio, então muitas vezes eu vi ali que era arroz com frango, mas estavam dando café com biscoito. Era macarrão com carne moída e estavam dando café com biscoito. Era bolo com suco e estava dando café com biscoito. Então imagina você, eu sou professor, eu era professor de alunos de 2 a 4 anos. Imagina você ver as crianças de 2, 3 anos tomando café com biscoito 3 dias na semana. Então as crianças chegavam a passar mal, pegavam o biscoito e tomavam água para não tomar o café. Então é uma situação que já não funcionava a merenda escolar, já não chegava na época em que deveria chegar, agora que não chega mesmo. Só teve uma entrega de kits, ninguém sabe o que é que está sendo feito, a licitação está valendo, deve estar sendo... alguém deve estar lucrando com isso, ou então está sendo entregue e está perecendo o alimento nas escolas. Ou então estão entregando sem a gente saber, não estão querendo divulgar esse tipo de ação, porque não se preocupam com propaganda, né? No mínimo deve ser por isso. Estão fazendo na surdina para poder atender as crianças e não estão divulgando porque eles não se incomodam com propaganda. Pelo menos é o que eu tenho percebido, que propaganda quase zero para dizer que nós estamos numa Juazeiro normal, né? Porque tem umas propagandas em algumas cidades aí que dizem que as cidades são espetaculares. Eu, inclusive, queria conhecer essas cidades espetaculares. Não é o caso de Juazeiro não, tá? Juazeiro não tem propaganda para isso não. Mas outra ação que eu sei que outras ações que eu sei que você vai ter que estar preocupado serão extremamente necessárias, porque você não vai atuar como vereador só na área da educação. Qual outra mazela que você gostaria de estar trazendo aqui para nós, que poderia ser discutido, poderia ser levado à Câmara, poderia ser ajustado aqui na cidade? Algum outro assunto diferente de educação para mostrar que o professor Kleber não apenas será o professor dentro da Câmara? Eu costumo dizer, Sidney, que Juazeiro está em uma situação... Eu sou do bairro Santo Antônio, passei minha vida praticamente toda lá. Eu costumo dizer que um vereador, para ser vereador de Juazeiro, ele não pode ser o vereador do bairro dele. Ele não pode ser vereador de uma causa apenas. Juazeiro chegou num estado de causa em que você tem que advogar de todos os lados. Ser vereador é um sacerdócio, é um privilégio. E os 21 que estão aí deturparam isso e a gente precisa recuperar. Existem causas que nós precisamos dar atenção, como os animais que estão abandonados. Segundo a OMS, nós temos cerca de 30 milhões só no Brasil de cachorros e gatos abandonados. Você passa na frente do cemitério, você vai ver que tem mais gato lá de fora do que gente morta do lado de dentro. É muito animal abandonado. Quem nunca
Quem tem Instagram e Facebook nunca viu uma ONG pedindo socorro para ajudar um cachorro esfaqueado, um gato que levou um tiro, um cachorro abandonado que está doente. O pessoal está constantemente numa luta alucinante em Juazeiro para resolver esse problema. E é um problema que só quem se preocupa são as ONGs de proteção e pessoas também que desenvolvem esse trabalho de forma independente. Isso precisa ser visto pelo poder público, e as políticas públicas devem chegar aos animais também, não só por uma questão de humanidade, mas por uma questão ambiental, é óbvio, e por uma questão de saúde pública. E isso tem que ser visto com uma rapidez incrível, com uma urgência incrível, e o poder público não tem dado atenção para isso. Esse é só um dos problemas que Juazeiro passa. Nessa parte de animal é até preocupante, porque existem duas situações. A saúde pública, porque os animais podem passar doença para os seres humanos, vide aí a Covid, que veio de um morcego, teoricamente, né? Que veio lá de um morcego chinês, e a parte da empatia com os animais, porque a gente fica com dó de ver esses animais se proliferando pelo meio da rua, sem nenhum tipo de alimentação adequada, cheio de doenças que prejudicam eles mesmos. Então a gente tem esses dois lados da moeda. E eu fico muito preocupado também com a situação. Minha filha é uma ativista dessa proteção de crianças e eu vejo, acompanho o sofrimento dela e, logicamente, não só o dela, como de muitas outras pessoas. E veja você que não tem só gatos e cachorros, tem muitos outros animais abandonados. Pombos, então, que está cheio aí, uma epidemia de pombo na cidade. Muitas vezes, retornando depois de dar aula no interior, retornando da Itamotinga, muitas vezes a gente já foi parado por atropelar jumentos. Só o ano passado foram 3. E aí põe em risco todos os professores que estão ali do ônibus. E que eu me lembre, foram 3 jumentos atropelados. Imagina você, um ônibus cheio de professores, à noite, vindo em velocidade, batendo no jumento na pista. Todo mundo correndo risco de vida. Sem contar com os cavalos, que inclusive me dá dó quando eu vejo que eles estão com as 2 patas dianteiras amarradas para que eles não possam correr. Os rebanhos de cabritos aí, de ovelhas, que ficam andando pelo meio da rua, até porcos passando pelo meio da rua. Fica parecendo que Juazeiro ainda é uma cidade extremamente 100% rural, que não tem carro, que não tem gente de bicicleta, que não tem nada. Uma província. Exatamente. Mas com fé em Deus, e Deus há de querer, viveremos dias melhores. É isso que a gente está torcendo o tempo todo. E aqui no Cartaz da Cidade, a gente sempre traz a informação para que o público pense por si só. A gente está jogando a informação para que eles possam verificar onde nós estamos. E graças a Deus, você veio aqui para nos dar mais uma aula aqui do que pode ser feito, do que está acontecendo com o Juazeiro. E eu tenho certeza que em você chegando, em outros pré-candidatos também chegando lá com esse mesmo pensamento de querer fazer a vereança ser a casa do povo realmente, e não a casa de alguns ou apenas de 21, para que eles se completem sozinhos, eu tenho certeza que a cidade vai mudar, porque o executivo não pode ter só um grupo de vereadores ligados a ele. Tem que ter uma oposição sadia, não é para sair na mão, não é para xingar, é para debater os projetos. O projeto tem que chegar lá e ele tem que ser discutido e tem que alterar algumas cláusulas que são provincianas ou são monocráticas e transformar essas cláusulas em cláusulas do povo. Ele tem que fazer o trabalho dele, tem que trabalhar mais e viver menos de títulos e viver menos de gogó para que apareça durante os 4 anos e não só nos 6 meses antes da eleição. Eu sei que você já fez seu dever de casa, junto com outros candidatos, e espero realmente que a situação mude. Então, Kleber, eu lhe agradeço muito e queria que você fizesse as considerações finais para o nosso telespectador, para o nosso público que nos assiste e nos prestigia, para que eles possam conhecer um pouco mais do Kleber e saber quais são as pretensões de Kleber agora até o dia 15 de novembro. Fique à vontade. Nós estamos aí com um trabalho sendo feito há quase 2 anos, que é de fiscalização e de buscar também a transparência. Por isso que nós temos o site www.juazeirolivre.com. Você também pode acessar o seu Play Store e baixar o aplicativo para ter as informações de Juazeiro na palma da sua mão. Você vai ver os bastidores do poder em Juazeiro, coisa que ninguém nunca fez. Nós estamos oportunizando a você. Estamos com um trabalho sério, estamos a cada dia buscando apresentar os nossos projetos nas redes sociais para que vocês conheçam todo o nosso projeto e possam aí tanto contribuir para a melhoria deles, como também sugerir alguma pauta que deva ser pensada.
Nós esperamos que no dia 15 de novembro nós tenhamos o resgate da cidade, que seja conhecido aí como a independência de Juazeiro. Precisamos que você nos ajude a retirar essas mazelas, retirar esse governo que suga de você, da sua família, da minha família e nos tira a oportunidade de crescer. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a família de vocês e Juazeiro Livre. E dessa forma, com as sábias palavras do nosso amigo Kleber Jesus, que nos deu a honra de trazer as suas informações para o Cartaz da Cidade no nosso programa Em Cartaz, nós lembramos a vocês que estamos num ano que os projetos aparecem, as pessoas boas aparecem, cabem a nós saber escolher. E vamos fazer com que Juazeiro não só tenha 6 meses de asfalto, 6 meses de água, 6 meses de luz, 6 meses de obra. Vamos fazer que Juazeiro tenha 4 anos seguidos de trabalho de quem se predispôs a ajudar a gente. Eu sou o Sidney Lima, estamos no Em Cartaz e com fé em Deus nos veremos na semana que vem. Até a próxima.